Esse vídeo ele é praticamente uma versão do futuro minha, porque hoje em dia eu tenho 20 anos e ele é um vídeo feito para pessoas que têm 20 anos. E eu não vou falar, não vou sair dando conselhos para vocês, eu vou falar o que eu vou fazer se eu tivesse 20 anos, que é o que a minha situação agora, então eu vou falar o meu plano e o que eu quero fazer para minha vida mudar e minhas coisas acontecerem, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu vim de origem humilde, como você pode estar vendo em volta de mim. Eu tenho uma vida muito simples, mas eu nunca passei fome, mas eu nunca me vitimizei. Minha família conseguiu me dar uma boa educação. Eu estudei em boas escolas, não estudei em colégios particulares, mas estudei em colégios em que a régua era um pouco mais alta. Então fui uma pessoa que teve uma chance muito boa de se educar. Eu fui uma pessoa que estudei bastante. Hoje em dia eu faço faculdade. Hoje em dia eu sou um bom fazedor de provas, de acordo com a sociedade. E eu consegui me inteirar bastante nesse sistema. Hoje em dia eu passei em um concurso. Então, tipo, eu tô meio que naquele negócio. Eu tô fazendo as coisas e as coisas estão acontecendo. Mas eu tenho um plano muito bem estruturado para minha vida, que é basicamente o quê? Eu penso muito sobre as habilidades que eu vou ter que desenvolver nessa etapa da minha vida. E as habilidades, elas são primordiais ali no seu desenvolvimento. Se você hoje em dia tem 20 anos, você tem que aprender muitas coisas, entendeu? Você tem que aprender a ser um bom líder, você tem que aprender a se comunicar, você tem que aprender. Mas tudo isso aqui vai cair por terra agora, porque eu vou falar o que eu vou fazer em ordem numerada. Em primeiro, eu melhoraria muito a minha comunicação, porque o ser humano, ele é um ser humano, ele é um ser social. O ser humano hoje em dia ele chegou aqui, ele chegou nesse nível aqui de fazer casas bem construídas, de ter antibióticos, de ter indústria, de ter várias coisas, sendo social com outras pessoas, você sabendo se comunicar com outras pessoas e sabendo gerir outras pessoas. Então, eu sempre busquei ter esse perfil, de ser uma pessoa que se comunica muito e que se comunica muito bem e que sabe passar a sua mensagem claramente para as outras pessoas, entendeu? E junto com a comunicação, eu melhoraria a minha escrita, porque a escrita também é uma forma de comunicação. Só que é uma forma de comunicação por texto, que as pessoas hoje em dia elas não dão tanta atenção. Às vezes você tem algum amigo, ele manda mensagem no WhatsApp, você vai ler as mensagens dele, manda uma mensagem muito fragmentada que às vezes você não consegue entender muito bem o que ele está querendo passar, entendeu? Mas é uma forma de comunicação que eu quero desenvolver. Eu quero desenvolver todas as formas de comunicação possível, tanto a fala como a escrita, entendeu? Porque, cara, se comunicar é a vida, é o ser humano, ele é um animal social, entendeu? Muitas das vezes pessoas que chegam a grandes cargos, isso foi dito por uma pessoa que eu admiro muito também, que chegou a grandes cargos. Pessoas que chegam a grandes cargos, elas muitas vezes não são as mais qualificadas. A relação é aquelas que sabem se comunicar melhor com a pessoa que pode levar ela a um grande cargo, entendeu? Então, em número um, eu melhoraria ao máximo a minha comunicação. Em número dois, eu seria um empreendedor. Eu seria empresário. Eu focaria em construir coisas, em construir projetos, entendeu? Hoje em dia, eu sou dono de negócio, eu me sustento com o meu negócio, entendeu? Eu não sou rico, eu não sou um cara muito extrapolado, eu vou pro mercado, eu sim olho os preços das coisas, entendeu? E eu sou uma pessoa que eu me sustento. Eu tô ali na média do empreendedor brasileiro. Se você pesquisar lá no Sebrae, você vai ver a média. E eu sou um empreendedor que busca desenvolver suas habilidades, entendeu? Então eu já busquei aprender diversas coisas. E você sendo empreendedor é o estado natural do ser humano, é o empreendedorismo. Muitas pessoas negam isso, mas não, é o estado natural do ser humano. Eu vim de uma família onde todo mundo vendia as coisas, entendeu? Eu venho de uma família onde eu tenho um tio comerciante, meu avô é comerciante, meu pai é comerciante, entendeu? Eu tenho uma avó que ela sempre vendia muitas coisas, entendeu? Você acaba olhando, as famílias para trás eles eram muito comerciantes, acabaram constituindo grandes patrimônios, sendo grandes pessoas, e os filhos botaram os filhos para fazer boas faculdades, e os filhos foram lá para o emprego padrão. Se eu fosse tornar servidores públicos, tipo, minha família meio que seguiu essa cartilha. Mas eu olho muito em volta as pessoas que elas vendem as coisas. Eu sempre percebi que as pessoas que vendem, elas tecnicamente têm uma vida melhor quando elas conseguem chegar a um nível semelhante àquela pessoa que estudou muito para passar em um concurso federal. Aquela pessoa que estudou muito para passar em um concurso federal, muitas das vezes ela transferir o conhecimento que ela jogou todo para passar ali, entendeu? E ela transferisse, ela passasse a ser uma pessoa que empreenderia, que venderia, que seria boa naquilo, que seria uma pessoa excelente naquilo, ela teria uma vida substancialmente melhor, porque ela se tornaria mais rica, ela teria mais patrimônio e dentre essas outras coisas. Então, eu muito cedo eu percebi que empreender era o único caminho e a única forma de eu chegar onde eu queria chegar. Eu já vi muitas pessoas falando, isso faz essa tal profissão dá dinheiro. Cara, a profissão, ela é só uma ferramenta para você galgar na sua carreira, entendeu? Às vezes você está trabalhando como executivo em um jornal. E isso é temporário, mas você usa o seu salário para sair dali, entendeu? A partir de que você sair dali, você montar a sua empresa, montar o seu negócio e fazer todas as suas coisas. Eu vejo a profissão basicamente como isso daí. Eu vejo ela temporária. Ela pode ser temporária, mas você tem que construir as suas coisas, construir o que é seu, construir o seu perfil, construir o seu negócio, construir tudo assim que possa te desvencilhar do Estado, que você não seja dependente dele para nada. Que você seja uma pessoa que não dependa totalmente de uma entidade pública que vai pagar o seu salário se você fizer isso, entendeu?
Eu sempre pensei muito em me desvencilhar dessas coisas. Eu sempre tive uma raiz muito empreendedora na minha vida. Então, eu sempre busquei ser essa pessoa muito empreendedora e também galgar as habilidades que poderiam me levar onde eu queria chegar, entendeu? E o meu plano, ele é basicamente o seguinte, eu sou uma pessoa que eu penso muito em construir a mídia, porque hoje em dia a gente leva a vida no meio digital, entendeu? E eu penso em construir o meu negócio a partir de tudo isso daqui. Eu penso em construir a minha mídia para depois de um certo momento chegar a vender infoprodutos, depois de conseguir vender bem infoprodutos, você conseguir ir para outros mercados, não somente ficar no mercado digital, ir para o mercado físico, para o mercado de corretagem, entendeu? E vendendo algumas outras coisas e galgar habilidades. Então eu focaria primeiramente em desenvolver minhas redes sociais. Eu focaria em ficar muito bom em redes sociais, ficar muito bom em Instagram, ficar muito bom em YouTube, ficar muito bom em TikTok, entendeu? Eu focaria primordialmente em ficar bom nessas coisas, entendeu? Eu construiria ao máximo as minhas mídias sociais para que elas pudessem me alavancar e pudessem me jogar na direção que eu queria, entendeu? E o que eu faria após melhorar todas as minhas mídias sociais tem um perfil muito grande. Eu venderia algo nas redes sociais, tipo um curso. Um curso é uma possibilidade, entendeu? Não que seja vendendo um curso porcaria ou alguma coisa, mas eu criaria uma audiência em volta daquilo e eu buscaria ver o problema que todo mundo tem e eu buscaria me especializar nessa situação e buscaria vender algo para ela. Ou simplesmente fazer algo que seja mais rentável a longo prazo, entendeu? Porque vender uma comunidade, se você uma comunidade sobre investimento, sobre saúde física, sobre saúde mental, alguma coisa, vai depender muito da minha área de formação na época, entendeu? Porque se eu for vender alguma coisa, eu vou estudar muito para vender aquela coisa, porque eu não vou vender, vou vender uma vez, vou farmar 1 milhão e vou sumir. Não, eu não penso isso. Eu penso em fazer algo que seja longo prazo, que eu possa fazer isso durante bastante tempo, entendeu? Então não vou ser aquela pessoa que vai vender um curso e vai sumir. Eu vou ser aquela pessoa que vai estar ali durante 5, 10 anos batendo martelinho, ó. Entre, faça certo da minha comunidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu não vou vender para todo mundo, porque se eu for vender um produto caro, eu só vou vender e ele terá um processo seletivo. Eu só venderei para pessoas que ganham a partir de um valor X, entendeu? Então você teria que comprovar que você ganha mais do que isso para você vender. Eu não venderia para qualquer desesperado. Eu não seria uma pessoa maldosa a esse ponto, porque eu vejo muita gente por aí que acaba depositando toda a esperança dela em um curso do primo rico que custa 7 mil reais e a pessoa ganha 1.000 reais. Não tem cabimento uma pessoa comprar um curso desse, entendeu? Então eu venderia algo para uma audiência certa e um preço certo. Basicamente, eu não seria ladrão, não seria nada. E a partir desse empreendimento online, que seria isso que eu faria, entendeu? Eu construiria algo no mundo físico ligado ao empreendimento online, entendeu? Porque eu acredito que as coisas se conectam. As pessoas, elas veem muito online, aquele vendedor de curso, como alguém que, ele só vende curso e morreu ali. Eu pensaria em fazer uma empresa em volta disso, entendeu? Mas não uma empresa gigante de lançar cursos online a cada 6 meses, ou de vender bastante curso, não sei o quê. Não, eu pensaria em montar um negócio voltado para a galera que seria parte ali da comunidade e que elas teriam um interesse. Fazer meio que um funilzão. Eu produziria bastante conteúdo de graça, entregaria muito valor, entregaria tudo de graça. Aí eu filtraria, eu pegaria aquelas pessoas mais selecionadas, aí aquelas pessoas mais selecionadas ainda, elas iriam para o outro estágio do meu negócio, entendeu? Eu penso bastante em fazer essa coisa. Como? Eu ainda não sei, eu vou descobrir. Mas é exatamente o meu plano, desenvolver ao máximo minhas mídias sociais para conseguir vender algo para uma audiência e não que seja algo extremamente caro, vai depender muito do público que eu for vender. Eu não sou uma pessoa maldosa, eu sou uma pessoa extremamente sincera, entendeu? Eu não vou mentir para você, eu não vou lhe enganar, eu não vou querer roubar seu dinheiro, eu não vou querer que você compre algo que seja caro, se você ganha um salário mínimo, entendeu? Eu não vou querer que você seja uma pessoa que se endivide para comprar. Eu claramente, eu nunca me endividei para comprar curso. Já comprei muito curso dos outros, entendeu? Mas eu nunca me endividei. Então eu sempre fui um cara muito controlado. Eu não, e eu sempre vou querer. Se alguém um dia for comprar algo meu, eu vou querer que essa pessoa não se endivide para comprar isso que seja meu, entendeu? Aí isso afinaria e chegaria a etapa final que eu teria um negócio todo por trás disso que conseguiria dar atração para mim e que conseguiria render muito dinheiro, mas esse negócio seria para pessoas muito bem selecionadas, entendeu? Porque elas passariam pelo filtro. Teria as pessoas que me seguem na rede social, né, todas as redes sociais do Grátis, teria as pessoas que me acompanham aqui na etapa do meu funil e teriam as pessoas que irão para a próxima etapa do meu negócio, entendeu? É basicamente esse o plano que eu tenho. E eu focaria substancialmente em fazer tudo que possa me desenvolver, tipo, vou ser uma pessoa de internet, então eu tenho que me comunicar bem, eu tenho que falar bem com as outras pessoas, eu tenho que ter uma comunicação bem assertiva, eu tenho que saber falar com quem está do outro lado da tela. Eu vou ser uma pessoa que, para eu chegar nesse ponto, para eu fazer esse funilzão aqui, para eu ser uma pessoa que atrai bastante mídia, para eu ser uma pessoa que eu possa vender algo educacional ou online, entendeu? Para eu ser uma pessoa que eu consiga montar uma empresa por volta, eu vou ter que ser uma pessoa que vai estudar bastante. Então eu vou estudar bastante para fazer isso. Eu só vou conseguir fazer isso se eu for um empreendedor, entendeu? Então é basicamente essa trilha de tudo que eu vou fazer na minha vida.
Eu vou melhorar ao máximo a minha comunicação e a clareza das minhas ideias. Eu vou melhorar ao máximo a minha capacidade de estudar e eu vou ser uma pessoa muito estudiosa. Eu vou melhorar ao máximo a minha habilidade de empreender, porque empreender eu acredito que é uma habilidade. E com o tempo você constrói, entendeu? Embora eu diga hoje para você o plano que eu tenho com isso daqui, mas no futuro ele pode mudar. E eu posso construir outra coisa. E se eu até construir isso daqui que eu te falei nesse vídeo, pode mudar também, entendeu? E tá tudo bem, cara, porque empreender é uma habilidade. Quem faz de um jeito consegue fazer de outro, entendeu? E se você faz em um ramo, você consegue fazer de outro. É uma habilidade e você tem que desenvolver. E eu focaria ao máximo em desenvolver todas essas habilidades. A habilidade da comunicação, a habilidade de estudar bastante, que não tecnicamente é uma habilidade, tá mais para apto, e a habilidade de empreender. Porque tudo que veio na minha vida foi através do empreendedorismo, entendeu? O dinheiro que eu tenho hoje foi através do empreendedorismo, o meu sustento hoje é através do empreendedorismo, entendeu? Tudo que chegou na minha vida até hoje, eu já posso ter trabalhado para os outros, eu posso ter feito várias coisas para os outros, mas eu conquistei muita coisa sendo empreendedor. Embora eu não seja rico, mas ele conseguiu trazer o sustento para minha casa, ele conseguiu fazer com que eu pagasse o tratamento de pessoas que precisavam na época, ele conseguiu fazer com que eu cuidasse muito bem da minha família, ele conseguiu fazer com que eu desse uma base muito boa para minha família, entendeu? Então, cara, empreender me salvou de muita coisa. Eu fui uma pessoa totalmente disruptiva, entendeu? Eu consegui cuidar muito bem de todo mundo em volta de mim sendo um empreendedor, entendeu? Empreender me deu um dinheiro que eu não veria se eu fosse tão novo assim. Que aí você acaba indo pro caminho padrão, você vai trabalhar por um salário mínimo, aí você faz um curso, faz uma faculdade, aí você vai ganhar bem, você vai ganhar um salário legal ali pros seus 23, 22, 24 anos, entendeu? Eu comecei a ganhar esse salário que muita dessa galera passa muito tempo estudando para se formar e que não sei o quê. Eu comecei a ganhar muitas das vezes um salário muito alto, muito novo, mas não era questão da no salário. Era porque eu empreendi, entendeu? Então eu tinha acesso a um dinheiro que essas pessoas não tinham. Eu tinha uma máquina de fazer dinheiro, que era vender. Eu sabia, até hoje eu foco em ser uma pessoa muito boa em vender, entendeu? E empreender gira em torno basicamente de vender, porque você vende alguma coisa, você vende um serviço, você vende alguma aplicação, você vende ou compra alguma coisa. Empreender é basicamente isso daí, é você comprar e vender, comprar e vender. E se esse vídeo te agregou em alguma coisa, te trouxe algum conhecimento, eu peço que você se inscreva, que você deixe o like e um forte abraço, tá?